Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração na nossa série escatológica, série acerca da profecia, ou seja, da doutrina dos últimos acontecimentos, daquilo que ainda vai acontecer no futuro, o que nos aguarda como igreja, como corpo de Cristo. E hoje a nossa temática é as bodas do Cordeiro. Nós falamos no vídeo anterior que pelo menos dois eventos vão estar acontecendo paralelamente no céu, enquanto a tribulação está rolando, os 7 anos de tribulação aqui na terra. Então nós precisamos compreender esses dois eventos, até para nós compreendermos do ponto de vista profético, espiritual, bíblico, o que é que vai acontecer lá, quem vai estar lá, que horas isso vai acontecer, como é que isso vai acontecer. Então é muito importante para você que é estudioso da palavra de Deus, para você que gosta dessa temática da escatologia. Nós vamos falar então sobre as bodas do Cordeiro. Nós vemos que em muitos trechos do Novo Testamento, a relação entre Cristo e a igreja, ela é revelada pelo uso de figuras, como o noivo e a noiva. O noivo aqui representando Cristo e a noiva aqui representando a igreja. Nós vemos isso em João 3,29, nós vemos isso em 2 Coríntios 11,2, nós vemos isso em Efésios 5, 25 a 33, em Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9. E também em Apocalipse 21, do versículo 1 até Apocalipse 22, 7, trata da igreja como a noiva, o povo de Deus como a noiva de Cristo. E na translação, ou seja, o rapto, o arrebatamento da igreja, Cristo aparece como o noivo que leva a sua noiva consigo. Consigo para onde? Para o céu, para o lugar que ele tem preparado para nós. Para que esse relacionamento que foi prometido, então, seja consumado e os dois se tornem um só. Ou seja, o cabeça da igreja, que é Cristo, com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ler um pouquinho alguns desses trechos mencionados, para que você possa compreender um pouquinho, à luz da palavra de Deus, aquilo que nós estamos falando, dessa relação entre o noivo e a noiva e também as bodas do Cordeiro, esse evento profético, tremendo, real, literal, que vai acontecer no céu, no período em que a tribulação está acontecendo na terra. Ou seja, vai ter eventos no céu, nesse tempo, e também eventos na terra. Na terra, os juízos de Deus. O princípio de dores nos 3 primeiros anos e meio, e depois a grande tribulação, um período total de 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, né, com um marco ali no meio desse período, e um período total de 7 anos proféticos, que é o que também a gente chama de 70ª semana de Daniel. Então vamos ver o que a Bíblia fala em João 3,29, em primeiro lugar. A Bíblia Sagrada diz: aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Você vê que essas palavras saíram da boca de quem? De Jesus de Nazaré. Ele aqui, simbolicamente ou metaforicamente, é o esposo, que está separando para si uma esposa adornada, sem mancha, sem mácula nem ruga, a igreja do Senhor Jesus. E ele está chamando a sua noiva, a sua esposa. Por isso aqui nesse trecho fala da voz do esposo. E eu queria deixar aqui para você: será que você conhece a voz do seu esposo? Será que você conhece a voz de Jesus? Você tem se preparado para encontrar com Jesus nos ares, no arrebatamento da igreja, no rapto ou no translado da igreja aos céus? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para subir com Cristo? Outro trecho tremendo da palavra de Deus é 2 Coríntios 11:2, porque a Bíblia diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ou seja, de novo aqui, né, a virgem pura é a igreja, é o povo de Deus, da qual Paulo aqui em 2 Coríntios 11:2 está preparando, está edificando, está, né, preparando através das ministrações, oração, preparando um povo como uma virgem pura, uma esposa adornada, a um marido, a saber, Jesus de Nazaré. Lá em Efésios 5, 23 a 32, talvez seja o melhor trecho que fala sobre esse assunto da relação de Cristo com a igreja.
Ali, claro, Paulo também está tratando da questão do casamento, do marido e da mulher, e trazendo a mesma relação aqui simbólica, mas também espiritual, real, entre Cristo e a igreja. Ou seja, da mesma maneira que Cristo amou a igreja, se doou por ela, se entregou, lava pela palavra, prepara ela com tudo isso, também o marido precisa amar a sua esposa da mesma maneira que Cristo ama a sua noiva. Olha o que diz Efésios 5, 23 e 32. A Bíblia diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, termina Paulo. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E Apocalipse 19, de 7 a 9, é o evento aqui que nós estamos estudando, que é as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, aqui a igreja, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, aqui, o anjo falando a João: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, novamente, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, Deus está chamando eu e você para participarmos desse evento glorioso, maravilhoso, lá no céu, chamado as bodas do Cordeiro. Então, deve haver tem que ter essa preparação da noiva, do corpo de Cristo, de cada indivíduo que se diz cristão, que realmente nasceu de novo, foi regenerado, deve viver uma vida em santificação, em honra, buscando o retorno de Cristo, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, para que um dia nós possamos participar desse evento maravilhoso chamado as bodas do Cordeiro. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender qual é a hora das bodas, Que momento específico, profético, vai acontecer as bodas do Cordeiro. Então nós vemos aqui, como resposta a essa pergunta, que é revelado nas Escrituras como algo que ocorre entre a translação da igreja, ou o rapto, o arrebatamento, e a segunda vinda de Cristo, a vinda visível, o retorno de Cristo para a implantação do reino milenial. Antes do arrebatamento, a igreja ainda ela ainda aguarda essa união. E é a dispensação que nós estamos vivendo, dispensação da graça, a era da igreja. Conforme nós vemos também em Apocalipse 19, 7, que acabei de ler para vocês, as bodas já teriam ocorrido na segunda vinda, que acontece logo em seguida. Pois a declaração são chegadas as bodas do Cordeiro. O tempo aqui grego é aoristo, e a palavra é elten. E-L-T-H-E-N, que traduzido por português seriam chegadas, significa um ato concluído, mostrando então que as bodas já foram consumadas. Esse casamento então parece seguir aos acontecimentos do bema, ou seja, do tribunal de Cristo, visto que quando surge, a igreja aparece adornada com os atos de justiça dos santos, conforme nos relata Apocalipse 19, 8. Que só podem referir-se às coisas que foram aceitas no tribunal de Cristo, que passaram pelo fogo: ouro, pedras preciosas e prata. Desse modo, as bodas devem ocorrer entre o tribunal de Cristo e a segunda vinda visível de Jesus. Qual é o local das bodas do Cordeiro? E a resposta só pode ser o céu.
visto que se segue ao tribunal de Cristo, que também ocorre no céu, demonstrado como um acontecimento celestial, e visto que quando o Senhor retornar, a igreja virá e encontrará com ele nos ares, ou seja, lá no céu, nas regiões celestiais. As bodas então devem ocorrer no céu e nenhum outro local seria adequado a um povo celestial, conforme Paulo nos afirma em Filipenses 3:20. Vamos ver o que fala Filipenses 3:20. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses 3:20, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, olha que promessa tremenda, amado, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, o que nos aguarda? A cidade nos céus, onde nós esperamos esse Salvador, Jesus maravilhoso. E aqui fala da transformação do nosso corpo, né, que outrora hoje é material, físico, da carne, né, com uma natureza pecaminosa, será transformado num novo corpo, o corpo celestial, um corpo glorioso, um corpo imortal, incorruptível, eterno, pelo seu poder e a sua eficácia de maneira extraordinária e sobrenatural. Então, nós aprendemos que somos um povo celestial e é para lá que nós vamos nessa cidade celestial. Quais são os participantes das bodas do Cordeiro? Quem são os participantes das bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro, amados, constituem como um acontecimento que evidentemente inclui Cristo e a igreja, o corpo de Cristo. Será mostrado mais adiante, né, com base em Daniel, nós vamos falar em vídeos posteriores, que Daniel 12, de 1 a 3 e Isaías 26, de 19 a 21, que a ressurreição de Israel e dos santos do Antigo Testamento não ocorrerá até a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20, de 4 a 6, esclarece que os santos da tribulação também não ressuscitarão até aquele dia. Embora fosse possível eliminar esses grupos, né, da posição de observadores, eles não ocupam a posição de participantes do acontecimento então em si. Somente a igreja, o corpo de Cristo, aqueles que nasceram de novo, foram regenerados nesse período chamado, nesse parêntese profético entre a 79ª semana de Daniel e a 70ª semana de Daniel, 69ª. A semana 69 e a 70 de Daniel, né, abriu-se um parêntese profético, que é a era da igreja, a dispensação da graça. Então, somente esses que fazem parte dessa dispensação participarão desse momento tão peculiar. A esse respeito, e glorioso, né, claro, esse respeito parece necessário distinguir, então, as bodas do Cordeiro da ceia de casamento. As bodas do Cordeiro refere-se particularmente à igreja e vai ocorrer no céu. Já a ceia de casamento inclui Israel e ocorre na terra. Está lá relatado em Mateus 22, de 1 a 14, e em Lucas 14, de 16 a 24, e em Mateus 25, de 1 a 13, são trechos em que Israel aguarda o retorno do noivo e da noiva. Ou seja, é o noivo e a noiva. O noivo Cristo e a noiva quem é? A igreja do Senhor. Então a festa ou a ceia de casamento é localizado já não no céu, na terra, no milênio, e tem referência especial a Israel. Ou seja, a ceia de casamento torna-se então uma parábola de todo o período do milênio, para a qual Israel será convidado então durante o período tribulacional, né? Ou seja, o período da tribulação, convite que muitos rejeitarão, sendo que por isso serão lançados fora. Mas muitos também aceitarão e serão recebidos no milênio de Cristo, por causa do milênio por Cristo, né? Ao adentrarem ali na entrada, no juízo que vai haver ao adentrarem no milênio. Então, por causa da rejeição, o convite será estendido aos gentios também nesse período tribulacional. Vai haver salvação no período tribulacional. Claro que de maneira muito mais difícil, o tratamento maior de Deus vai ser com o povo de Israel, mas vai haver um convite também estendido aos gentios, de sorte que muitos deles serão incluídos nesse casamento milenial da igreja com Cristo e Israel. Então Israel na segunda vinda estará esperando que o noivo venha para a cerimônia de casamento
e o convite para aquela ceia também, na qual o noivo apresentará a sua noiva, o corpo de Cristo, a igreja, para os amigos, conforme nos relata de maneira simbólica, né? Mas também será literal, a metáfora da parábola de Mateus 25, de 1 a 13. Então, referindo-se à declaração de Apocalipse 19, 9, quando aqui nós falamos, né, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, duas interpretações aqui são possíveis. Schaeffer diz o seguinte, um teólogo norte-americano, ele diz: é preciso distinguir entre as bodas que ocorrem no céu e são celebradas antes do retorno de Cristo, e a ceia das bodas de Mateus 25, 10 e Lucas 12, 37, que ocorre na terra depois de seu retorno, ou seja, dentro do milênio, conforme Schaeffer nos ensina na sua obra Systematic Theology, tomo 4, página 396. Então essa visão prevê duas celebrações, uma no céu, antes da segunda vinda, vinda visível de Cristo, e outra após a segunda vinda, já na terra, com os membros, né, de Israel, que foram ressuscitados, e também aqueles que adentraram por serem fiéis no período tribulacional. Então uma segunda interpretação, que também é possível, vê o anúncio de Apocalipse 19, 9, também, né, uma segunda possibilidade, como uma previsão da ceia de casamento, que ocorrerá na terra após as bodas e a segunda vinda, a respeito das quais está sendo feito um anúncio no céu antes do retorno à terra. Visto que o texto aqui grego não diferencia a ceia de casamento da ceia das bodas, ou as núpcias das bodas, mas usa a mesma palavra para ambas, e visto que a ceia de casamento é usado sistematicamente em relação a Israel na terra, seria melhor então adotar essa visão e ver as bodas do Cordeiro como um acontecimento celestial, no qual a igreja é eternamente unida a Cristo, e a festa ou a ceia das bodas como o milênio, para a qual judeus e gentios serão convidados, que ocorrerá na terra, no milênio, nesses 1000 anos proféticos, onde o noivo será honrado com a apresentação da sua noiva, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a todos os seus amigos que estão reunidos ali, conforme Mateus 25. Então a igreja, que foi o plano de Deus para a época presente, a nossa época, a era da igreja, é agora vista, transladada, ressuscitada e apresentada ao Filho, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, pelo Pai, o Pai Celestial. E transformada então no objeto por meio do qual a glória eterna de Deus se manifesta para sempre. Ou seja, a presente era testemunhará o início, o desenvolvimento e a conclusão do propósito de Deus, a fim, como diz lá em Atos 15, 14, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Maranata, vem Senhor Jesus. E esse povo somos nós, a igreja do Senhor, aqueles que levam Deus a sério, aqueles que vivem uma vida de fé e de obediência. Por isso Jesus está voltando, querido. A dispensação da graça está se findando, o arrebatamento da igreja está aí, a qualquer momento pode acontecer. É a teoria da iminência, do iminente retorno de Cristo. A qualquer momento Jesus pode voltar. Então prepara-te para encontrares com Deus, viva uma vida reta, santa, consagrada, santificada, fique em dia com Deus, porque o Senhor virá como um ladrão na noite. Ninguém sabe quando o ladrão vem, mas quando menos nós esperarmos, ele virá, diz o Senhor lá em Mateus 24. Então nós temos que estar preparados, vigilantes, sóbrios, sempre abundantes na obra do Senhor. Coloque em ordem a tua vida, tua casa, tua família. Prepara-te para encontrares com Deus. Olha o que está acontecendo nesse tempo profético. Olha as coisas que estão acontecendo no mundo. O palco já está armado. O plano profético desenrolando. E Jesus está voltando. Consagre-se ao Senhor. Se santifique. Porque Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero estar lá nas bodas do Cordeiro. E você tem se preparado para isso também? Nós temos que ter essa convicção. A Bíblia diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Que o Espírito Santo seja o selo de garantia do penhor da vossa redenção, conforme diz Efésios 1, 12, 13, para que o dia que Jesus voltar, o Espírito Santo esteja pujante, crescente, fervoroso no nosso coração. Ele é o selo da nossa redenção.
Ele é o comprovante de que nós somos filhos de Deus no dia do arrebatamento. Deus vai procurar seus filhos e vai encontrá-los, aqueles que são selados com a garantia da promessa, o Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus estará presente nos nossos corações. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Lembre-se, no céu vai acontecer 2 episódios. O tribunal de Cristo, onde as nossas obras feitas em nome de Deus serão reveladas. E aquilo que for aprovado por Deus, mediante o fogo de Deus, vai se tornar coroas, galardões, recompensas nos céus. Mas também a Bíblia diz que logo após o bema de Cristo, o tribunal de Cristo, nós teremos esse grande episódio celestial, as bodas do Cordeiro, esse momento glorioso onde o noivo receberá a sua noiva adornada, sem mácula, nem mancha, nem ruga, por causa dos méritos de Jesus e pela justiça de Cristo imputada em nós através da fé. Que Deus te abençoe, siga os nossos canais, né? Tem aí os links, se você também quiser ofertar na nossa vida, abençoar a Igreja Batista Betel, Pastor Giovanni, todas as nossas redes sociais, Instagram, todas as nossas redes estão ali disponíveis para que você nos siga, esteja conosco, seja abençoado, seja uma bênção nas mãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém.